Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando na capela São João 23 do Seminário Menor de Mogi das Cruzes. Daqui nós ouvimos a palavra de Deus que meditamos neste momento. Quando terminaram a oração, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Os Atos dos Apóstolos estão contando sobre a vida da primeira comunidade cristã, a igreja chamada Igreja Primitiva, a igreja dos Atos dos Apóstolos, a igreja dos primeiros tempos, a igreja nascente, que é fruto da ressurreição do Senhor, fruto maior da ressurreição do Senhor, que no próprio dia mesmo da ressurreição, quando à noite apareceu aos apóstolos, ouvimos isso no Evangelho de João, ontem à noite, ontem durante o dia também, ontem na missa, Jesus ressuscitado soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo, os pecados a quem perdoardes serão perdoados. Pois bem, várias vezes o Cristo apareceu aos discípulos, aos 12 apóstolos e a outras tantas pessoas, como diz o apóstolo Paulo. Os Atos dos Apóstolos também nos indicam logo no início de que durante 40 dias o Senhor permaneceu entre os apóstolos, o Senhor ressuscitado, e prometeu o Espírito Santo que veio efusivamente no dia de Pentecostes. E a partir daí, então, a vida da igreja e a sua missão se iniciam com a luz, com os dons, conduzida a igreja pelo próprio Espírito Santo. O Espírito agora é a presença do Cristo ressuscitado. O Antigo Testamento, o tempo de Deus Pai, o ministério do Cristo e a sua vida terrena, o tempo do Filho em pessoa e, em seguida, depois da ressurreição e da ascensão e vinda do Espírito Santo, o tempo da igreja, conduzida pelo Espírito Santo, que é o Espírito do Pai, e o Espírito do Cristo ressuscitado. E é assim que os Atos dos Apóstolos, falando da vida das primeiras comunidades, ensinam como prossegue no decorrer da história a vida da igreja presente em todas as diversas, muitas, inúmeras, milhares de comunidades presentes no mundo inteiro. E ontem também, os Atos dos Apóstolos recordavam que os primeiros cristãos eram assíduos na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão fraterna, na fração do pão, que é a Eucaristia, na partilha dos bens materiais, para que não houvesse necessitados entre eles, e o Senhor ia aumentando o número. E os apóstolos seguem realizando a missão, continuando a missão do Cristo, anunciando a palavra de Deus. Mas depois vemos nos Atos dos Apóstolos que os apóstolos também realizam prodígios, como realizara Jesus no seu ministério terrestre. Então, os apóstolos, além de anunciar, realizam prodígios lá no templo, sobretudo, curando aleijados e outros, mas também atraem os apóstolos sobre si, como Cristo, a admiração da multidão dos fiéis, o número que ia aumentando cada vez, mas atrai também a incompreensão e a rejeição e a perseguição por parte das autoridades, sobretudo das autoridades religiosas. E aqui a primeira leitura lembrou disso, que os apóstolos, por causa da pregação, por causa dos milagres, foram interrogados, foram presos. E aqui diz o texto também de forma bem esclarecedora que
foi a causa da morte do Cristo, e a causa da morte do Cristo é dita aqui exatamente porque Pilatos, Herodes, os gentios, que são os pagãos, e também os judeus, todos se uniram contra o ungido de Deus. O salmo de hoje é um salmo, Salmo 2, é o salmo sobre o ungido de Deus. É a profecia, este salmo, de que Deus enviaria o seu ungido, o seu Cristo, o seu Messias, que ele seria de fato rejeitado, mas que ele seria o vencedor. Então, é assim que nos Atos dos Apóstolos, na semana passada, que foi a semana da 8ª da Páscoa, solene semana da Páscoa, ouvimos nos Atos dos Apóstolos a vida dos primeiros cristãos e da igreja primitiva, e hoje continuamos assim seguindo a catequese que nos apresenta o livro dos Atos dos Apóstolos. Mas também a ressurreição do Cristo é o cumprimento daquilo que o Cristo já ensinara na sua vida pública, e aqui hoje o Evangelho retoma o ensinamento do Cristo naquele encontro que teve com Nicodemos, que também era um chefe dos fariseus, um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, grupo que era hostil a Jesus. Porém, Nicodemos, certamente do fundo do seu coração, estava se voltando, se inclinando para aceitar o Cristo, que Jesus como o Cristo, e por isso ele procura Jesus à noite, talvez até com medo, com reserva, com receio, procura Jesus à noite e elogia Jesus, e Jesus então faz este apelo a ele e a todos nós: deveis renascer do alto, deveis nascer de novo, deveis nascer da água e do Espírito Santo. De fato, ontem nós recordávamos, a liturgia recordava a água do batismo que nos purifica e o Espírito Santo que dá vida nova. Esta é a lição que Jesus dá a Nicodemos e a todos nós. Se alguém não nasce da água e do Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. E mais ainda, nascer do alto, nascer do Espírito Santo, ter a vida nova, significa passar. São Paulo também explica muito esta mensagem, mas São João aqui já diz: passar de uma vida segundo a carne para a vida segundo o Espírito. A vida segundo a carne é tudo aquilo que nos liga à terra, é tudo aquilo que nos liga às nossas realidades humanas e muito limitadas. Sabemos bem neste tempo o que é limitação, sabemos bem neste tempo o que é fragilidade, o que é receio, temor, inclusive. Então, a vida na carne, que é a vida, no fundo, também ligada, onde prevalece também o pecado. E a vida no Espírito são as realidades do alto. Cristo ressuscitou, ressuscitastes com Cristo, aspirai as coisas do alto. O que São João fala no Evangelho, que São Paulo depois reflete, tudo isso vai estar muito relacionado, uma mensagem central como fruto da ressurreição do Cristo. Um dia fomos batizados, iniciamos a nossa pertença à igreja, à comunidade dos discípulos do Senhor, e aquele novo nascimento do batismo é renovado a cada dia, é renovado na Eucaristia de modo especial, e portanto o Senhor nos dá pela sua palavra, nos dá pelos sacramentos, os pecados serão perdoados, o sacramento da confissão, nos dá pela sua graça, pelos dons do Espírito Santo, a possibilidade de cada dia renascer. Somos limitados, mas temos sempre o olhar voltado para as realidades transcendentes, as realidades mais perfeitas. E isso nos dá força, isso nos dá esperança e força
para testemunharmos a ressurreição do Senhor e testemunharmos na vida pessoal, na vida da comunidade cristã e também nos ambientes onde passamos, onde frequentamos, onde trabalhamos, onde vivemos. A possibilidade, levar, testemunhar, a possibilidade desta vida nova em Cristo ressuscitado. Que o Senhor ressuscitado, que aparecendo tantas vezes aos apóstolos, os orientou, continue também nos orientando, nos conduzindo. Amém.